Assista agora a Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Hoje a gente, de fato, termina essa parte, o que alguns chamam, né, de a primeira parte do banquete, com o discurso do Agatão e o início do discurso do Sócrates, que muitos consideram como sendo o discurso mais importante do banquete, né? Não é a nossa forma de ler o diálogo, a gente tem dado ênfase a cada um dos discursos e a importância de todo o contexto dramático do diálogo, né? Para que a gente possa entender por que o Platão está narrando tudo o que ele está narrando, para poder apresentar exatamente esse tipo de visão que ele tem com relação ao amor, tá? Então, seria muito limitado, digamos assim, a gente considerar a opinião do Platão simplesmente a opinião do Sócrates, que vai ser apresentada agora, tá? Me parece que... Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Duda. Me parece que o tipo de leitura mais adequada à arte do Platão e à própria filosofia platônica é a gente pensar o banquete como um todo, como uma forma de refletir sobre o Eros em Platão, tá? Não necessariamente o discurso do Sócrates, tá? No encontro passado, a gente fechou o discurso do Agatão, vimos como é que o Agatão, ele, no seu discurso sobre Eros, acaba trazendo uma novidade em termos de apresentação, não porque ele vai fazer um discurso diferente, como foi o discurso do Aristófanes. O discurso do Aristófanes, ele contou um mito para poder fazer o seu elogio a Eros. A diferença do discurso do Agatão é que ele tenta situar aquilo que ele vai falar sobre Eros em termos ontológicos, tá? E aí a gente viu em que medida isso diferencia o Agatão do Erexímaco, que falava em termos físicos, né? Falava da physis, da natureza de Eros. O que agora a gente encontra aqui, muitas vezes até traduzido por natureza mesmo, mas aquilo que é destacado no discurso do Agatão, segundo o grego, é uma ontologia do Eros, tá? Ou seja, quando a gente fala de ontologia, a gente está falando de um modo de ser, tá? Então, a expressão que o Agatão costuma utilizar e que o Sócrates vai utilizar agora para o seu próprio discurso, tem a ver exatamente com isso que em filosofia a gente chama de ontologia, tá? O estudo sobre os modos de ser, sobre a estrutura do ser, tá? O Agatão apresenta, portanto, essa visão que ele tem sobre o Eros a partir de uma ontologia, para destacar que o Eros é o mais jovem dos deuses, e essa juventude diz respeito exatamente à sua beleza. Portanto, a qualidade principal, digamos assim, fundamental do modo de ser de Eros é não só ele ser o maior dos deuses, mas também ser o mais belo, tá? Esse maior dos deuses confere a ele o poder de dominar todos os outros deuses, né? E isso aparece no discurso do Agatão, depois, ao finalzinho, quando Agatão já explicou quais são as qualidades do Eros segundo a beleza, tá? São 3, e aí, mais uma vez, né, aquela ideia que eu tenho sempre reforçado com vocês sobre a tríade em Platão, como é que o Platão está jogando sempre com essa ideia de trazer 3 elementos, e 3 elementos sempre conjugados entre si. No discurso do Agatão também aparece uma tríade de qualidades circunscritas ao âmbito da beleza de Eros, tá? Ele é jovem, ele é belo por quê? Porque ele é jovem, porque ele é delicado e porque ele é maleável, tá? São as 3 qualidades aí que fazem do Eros jovem. E depois de falar das qualidades fazem do Eros belo, né? E depois de falar dessas qualidades da beleza de Eros, ele vai falar sobre as virtudes. Então, uma coisa, veja, o discurso do Agatão, ele está falando sobre uma parte, sobre uma reflexão ontológica de Eros. A descrição que ele precisa fazer, portanto, dizer
o que o Eros é, para depois falar quais são os seus efeitos, né, sobre os homens e sobre os deuses também. Então, ele primeiro descreveu quais são as qualidades dessa beleza do Eros e agora vai falar sobre as virtudes do Eros. E as virtudes do Eros são aquelas mesmas virtudes que para o grego são centrais, tá? E que tem um grande estudo do próprio Platão que faz sobre essas virtudes em diálogos separados, mas sobretudo na República, essas virtudes elas vão ser entronizadas como as virtudes centrais de qualquer cidade, de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, que são a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria. Tá? Essas 4 virtudes são sinalizadas pelo Agatão como sendo virtudes de Eros, ou seja, aquilo que não só o Eros é, mas é aquilo que também o Eros provoca naquele em que ele está, né? Aquele que é dominado por Eros. Tá legal? E, ao final, a gente tem aí um parágrafo que é extremamente belo, em que o Agatão vai terminar o seu discurso, mostrando como é que esse amor que ele pintou, né, como sendo o mais belo e o que domina deuses e homens, como é que esse amor, ele, de fato, se realiza nas melhores coisas. E aí ele coloca diversas qualidades daquilo que a gente acha que é o que há de melhor no ser humano, ele vai relacionar todas essas qualidades ao próprio Eros, tá legal? A gente já tinha visto que, logo no início do discurso, ele relaciona essas qualidades, as melhores qualidades, ao Eros em relação também aos deuses, não só em relação aos homens, mas também aos deuses, inclusive dizendo que os deuses sempre estavam em guerra antes do nascimento de Eros, digamos assim, é com o surgimento de Eros que os deuses entram em paz e amizade. Né? Mais uma vez, aí uma relação próxima entre Eros e Filia, a gente também destacou isso, porque vai ser um elemento importante para a gente entender como é que o Eros é intronizado, né, introduzido na noção de filosofia. Né? Filosofia tem né, tem a ver aí com a filia. Então, como é que o Eros está aí sendo colocado em conjunto com a atividade filosófica? Tá? Isso o Aristófanes já tinha apresentado, como é que o Eros se relaciona com a filia. Agora o Agatão também faz essa relação, dizendo que o Eros é o causador da filia. Sem Eros não existe filia, nem entre os homens, nem entre os deuses. E, portanto, Eros é o responsável pelo cosmos, tá? Ou seja, pela ordem do universo. As coisas elas não estão se destruindo, né? Elas não estão em contenda constante, exatamente por conta de Eros. Eros é, portanto, responsável pelo cosmos. E essa palavra em grego, cosmos, ela é bem interessante porque ela tem essa ideia de ordem, de ordenação, mas, ao mesmo tempo, tem a ideia de beleza, que tem a ver exatamente com a nossa percepção da ordem, né? Aquilo que o Aristóteles vai dizer na definição de beleza como harmonia. A beleza é harmonia porque ela é uma espécie de ordenamento das partes em relação a um todo. E é exatamente isso que o grego chamava de cosmos, tá? Então, daí você tem hoje, por exemplo, o uso dessa palavra no nosso português como cosmético, né, no sentido de produtos de beleza, ou seja, são produtos que são dedicados a produzir beleza, né, no corpo humano. Então, veja que a própria palavra, na sua origem, ainda traz para as demais línguas exatamente essa carga semântica, né, que relaciona ordem e beleza. Tá legal? Tranquilo? No finalzinho do discurso do Agatão, ele traz aí uma frase bastante emblemática, tá? E talvez até misteriosa, mas que ela vai ser compreendida lá no final do banquete. Ela já pode ser compreendida de certa forma, mas ela vai ser verdadeiramente compreendida lá no final, tá? Porque o Agatão diz assim, lá no finalzinho do seu discurso, em 197 ele termina o discurso dele dizendo o seguinte: valha este discurso, Fedro, como oferenda de minha parte ao Deus, no caso a Eros, misto de brincadeira, né, e seriedade.
o máximo que me foi possível concatenar. Então, ele diz aí, está dizendo exatamente em grego, que o discurso dele é uma mistura de topaidias e ta spoudes, né? Spoudes tem a ver com spoudaios, que é o homem maduro, aquele que é um homem sério, que é um homem responsável, tá? Então, em grego, tem essa noção contraposta à noção de jovem, de garoto, portanto, de reverente, de brincalhão, à noção de sério, à noção de responsável. Então, veja, o que o Agatão está dizendo aí, que no discurso dele teve uma espécie de equilíbrio, digamos assim, né, para a gente ficar aí no termo cosmos, uma espécie de ordenação e de equilíbrio entre brincadeira e seriedade, entre paidias, né, que é aquele termo que a gente veio desde o início do banquete ratificando como um termo-chave para o banquete, na escrita do Platão, porque ela conjuga várias noções importantes para a gente entender esse contexto pedagógico e erótico. E o Agatão está dizendo, meu discurso foi paidias, né, foi uma espécie de brincadeira, ao mesmo tempo que teve seriedade, né, que teve aí a responsabilidade de um homem maduro, né? Então, veja que tem aí esse paralelo. E por que isso é misterioso? Porque, na verdade, ele é um poeta trágico, né? Quem é o Agatão nessa história toda? Ele é um poeta escritor de tragédias. Então, fica interessante da gente pensar um autor de tragédias escrevendo algo risível, né? Algo cômico, algo engraçado, né? Não era necessariamente essa visão que se costumava ter, né? Mas isso é, de fato, uma forma de aproximar o Agatão do discurso anterior, do discurso do Aristófanes, que é um poeta cômico e que fez aí um mito que a gente poderia também dizer que tem tonalidade de ridículo ao mesmo tempo que tem seriedade. Lembrem lá que o Aristófanes fala muito isso, né? Eu não queria que vocês tomassem o meu discurso como ridículo, porque eu não quero cair no ridículo. Então, eu estou tentando falar seriamente sobre Eros, mas essa fala séria sobre Eros está imbuída aí de inúmeras brincadeiras, né? De inúmeras zombarias, de inúmeras imagens que são muito engraçadas. E é exatamente por causa desse efeito cômico que a parte engraçada fica mais evidente, tá legal? Então, tanto o Aristófanes quanto o Agatão, eles brincam com essa harmonia entre o sério e o brincalhão. E isso vai ser interessante por causa do final do banquete, em que o Sócrates vai dizer que o melhor dos poetas, ou o poeta verdadeiro, é aquele que consegue conjugar a tragédia e a comédia, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que essa sentença ela é misteriosa, mas ela fica compreensível lá no final, tá? Numa espécie de indicativo aí. E veja, quem está conversando com Sócrates lá no final do banquete, exatamente sobre esse poeta verdadeiro, é o Agatão e o Aristófanes, tá legal? Então, nada é por acaso, tá? Percebam que, para a gente compreender o Platão, a gente precisa entender que nada no Platão é por acaso. Ele vai deixando sempre algumas migalhas, né, alguns pontos no caminho para que a gente possa ir fazendo, lá como a Ariadne fazia, né, para salvar o Teseu do labirinto, foi colocando lá no caminho para poder ele sair do labirinto, né? A ideia do Platão é exatamente essa, de ir tentando colocar alguns indicativos no meio do caminho durante a leitura, para que a gente possa ter uma possibilidade de desvendar o labirinto, né, o enigma que ele está tentando nos apresentar. Nesse caso, o enigma da educação erótico-pedagógica. Tá legal? Tranquilo aí, gente? Alguma questão sobre isso? Podemos continuar? Vocês me ouvem bem? Está cortando? Está tranquilo? Certo? Então, vamos continuar aí, retomando em 198A. Tá? Agora a gente começa aí, 198A. Com, propriamente, agora, né, entrando em cena, a gente viu como que o Agatão ele era esperado
existia uma grande expectativa para o discurso do Agatão, exatamente porque ele é o dono da festa, ele é, de fato, aquele que está organizando o banquete e que acabou, e organizou o banquete exatamente porque ele acabou de ter uma vitória estrondosa de um prêmio no concurso de tragédias, né? Então, de fato, a celebridade do momento é o Agatão, tá? Vamos ver como é que o Sócrates agora passa a se situar como o centro da festa, né? Em que medida, nesse momento, todos os demais participantes entram em um profundo silêncio para poder ouvir aquilo que o Sócrates tem a dizer, tá? Toda essa encenação, ela, de fato, ela é significativa para a gente ver como é que o Platão está introduzindo a sua principal personagem. Então, veja que no finalzinho aí, o Agatão termina o seu discurso e o Apolodoro, que está contando o que o Aristodemo contou a ele, diz assim: quando o Agatão acabou o seu discurso, os presentes, no dizer de Aristodemo, prorromperam em aplausos estrondosos. Também o jovem se expressara por maneira, a um tempo, digna dele e da divindade. Então, vejam aqui uma citação literal, digamos assim, daquilo que eu estava tentando sugerir no início do discurso do Agatão, que era não só a possibilidade da gente entender o discurso do Agatão como o início da dialética filosófica, a dialética que vai ter o ponto culminante na dialética socrática e, posteriormente, vai ter a sua realização, a sua concretização, digamos assim, no discurso do Aristófanes, que é o último que encerra o banquete. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que vai ter uma proximidade muito grande entre os discursos do Agatão, do Sócrates e do Alcibiades, que é exatamente essa possibilidade sempre de tentar identificar Eros como uma pessoa, tá? Ou dar uma personalidade a Eros. Isso não parece algo tão evidente nos discursos anteriores, e ele passa a ser evidente exatamente a partir do Agatão e a partir desses discursos dialéticos. Tá? Existe uma ideia aí de fundo da dialética pedagógica, erótica da filosofia, que é a ideia de você remeter sempre ao interlocutor, né? Aquele que está sendo educado, que está sendo examinado, porque a educação sempre é individual, ela sempre é pessoal. Então, de algum modo, essa proximidade da imagem de Eros com o próprio autor do discurso tem a ver com essa possibilidade dada pela dialética. Essa é uma das hipóteses de leitura que eu tinha colocado para vocês, e que essa frase aí parece ratificar, né? Quando ele diz que aquele jovem poeta, né, se expressou com tamanha grandeza, né, de tal maneira que se tornou digna dele e da divindade, né? Essa proximidade entre os dois não é por acaso, porque faz, em certa medida, aproximar exatamente aquilo que o próprio Agatão tinha tentado fazer, ou seja, construir uma imagem de Eros muito próxima da própria imagem do Agatão, enquanto um poeta, enquanto belo, enquanto jovem, virtuoso, né, com todas essas qualidades, e, portanto, alguém que merecia também ser honrado. Veja qual é a consequência, né? Se o Agatão ele é semelhante a Eros e todo mundo está elogiando Eros, no fim das contas, o Agatão também merece ser elogiado, merece ser louvado, tá? Mais um outro detalhe interessante é que a gente precisa ter em mente como é que o Agatão tinha colocado uma espécie de desafio para o Sócrates, no intuito de eles competirem para ver quem era o mais sábio. Tá? Lá no início, quando eles se encontraram, quando o Sócrates chegou na festa, e aí o Agatão estava querendo que o Sócrates passasse a sabedoria para ele, né? Vocês devem lembrar dessa cena. E o que estava em jogo ali, que o Agatão colocou no final da conversa, é que Dionísio ia avaliar se, de fato, quem tinha, por meio do discurso deles, a maior sabedoria, né? Ou, de fato, era o mais sábio. É exatamente isso que aparece aqui outra vez no tipo de embate que o Sócrates vai desenvolver com o Agatão a partir de agora, tá? Porque, em certa medida, nos
parece aqui que o Agatão, ao colocar a sua própria imagem de Eros, ou melhor, a sua própria imagem como sendo Eros, força aqui o Sócrates, no momento em que tenha que fazer o seu próprio discurso, ele tenha que refutar primeiro o discurso do Agatão. Tá legal? Vocês percebem a dependência da concordância do interlocutor para o andamento do diálogo? Exatamente. Tá? O Sócrates vai dizer que ele precisa fazer umas perguntinhas, né, para o Agatão, porque ele precisa do assentimento do Agatão, ele precisa da concordância do Agatão. Então, não é por acaso que o Sócrates vai fazer essa investigação, vai fazer esse questionamento, vai fazer essa mini dialética refutativa para poder mostrar que a própria imagem que ele vai apresentar de Eros, ela não pode ser apresentada sem que o Agatão tenha sido refutado. Por quê? Porque foi colocado, a partir do discurso do Agatão, a ideia de que Eros está muito semelhante ao autor do discurso. Então, se o Agatão se identificou a Eros, é necessário que o Agatão seja refutado para que o Eros, aquela imagem de Eros possa ser modificada, né? Ou aquela imagem de Eros precisa ter uma certa refutação para permitir que o Sócrates apresente a sua própria imagem de Eros. E aí a gente vai ver que a própria imagem que o Sócrates vai apresentar é uma imagem de Eros muito parecida com ele mesmo, tá? Então, o Sócrates faz a mesma coisa que o Agatão, numa espécie de tentativa de aproximar o Eros da sua própria imagem, né? O Eros daquilo que ele realmente é. Vocês vão ver que no discurso do Sócrates, o Eros acaba sendo um filósofo, não mais um poeta, digamos assim, tá? No discurso do Agatão, ele era um poeta, porque o Agatão quis aproximá-lo da sua própria condição. No discurso do Sócrates, o Eros vai ser um filósofo. Tá legal? Então, vamos ver como é que se trava esse primeiro embate entre o Sócrates, na verdade, o último, né, embate entre o Sócrates e o Agatão, mostrando ao Agatão o quanto ele estava equivocado no seu discurso. Tá? Diz assim, então, o Sócrates. Então, falou Sócrates voltado para Erexímaco. Ainda achas, lhe disse, filho de Acumeno, que não se justificavam meus temores de há pouco? Não me revelei bom profeta agora mesmo ao predizer que o discurso de Agatão ia ser maravilhoso e me criaria dificuldades? Essa pequena introdução do Sócrates aí faz voltar àquele intervalo que a gente viu acontecer entre o discurso do Aristófanes e do Agatão, em que o Sócrates dizia que ele estava no pior lugar, né, porque era o último lugar. E era o último lugar, e era pior, não só porque era o último, mas é porque vinha depois do Agatão, que era o centro da festa, né? Então, é como você, de fato, está tendo que falar ou tendo que fazer uma apresentação depois daquela grande expectativa, né, daquele que era, de fato, o centro das atenções, né? Isso era uma dificuldade para o Sócrates, e aí ele usa 3 noções aí muito importantes para a gente, não só em relação aos termos gregos, mas também ao modo como isso se realiza na filosofia, né, que é a ideia de ele ser um bom profeta, porque ele prediz algo, tá? Essa previsão, né, essa profecia que ele faz, vai ser relacionada aí no grego pelo termo mantikos, que tem a ver com a mania, a espécie de loucura que os adivinhos eram acometidos, né? Lembrando sempre que a loucura para os gregos era uma espécie de possessão divina, era uma espécie de domínio do Deus que manifestava em uma determinada pessoa e conferia a ela determinados poderes, seja poderes preventivos, seja poderes visionários, seja poderes poéticos, todos esses tipos de intervenções maníacas eram ocasionadas por uma divindade. Tá? Então, o Sócrates está dizendo aqui que parece que ele teve um certo bom augúrio, né? Uma certa visão divina, no momento em que ele previu que ele estava em dificuldade. E ele previu o quê? Que o discurso do Agatão seria maravilhoso e que ele estaria em dificuldade. Discurso do Agatão maravilhoso, o termo aí é taumastos, né? Que dá exatamente o termo
que tanto Platão quanto Aristóteles dizem que é o início da filosofia, o taumatzen, que pode ser traduzido como maravilhamento, como uma exuberância frente a uma coisa que nos atemoriza, tá? Tem a ver até com uma ideia do sublime, que ao mesmo tempo é muito belo e parece pavoroso, né? Uma coisa que nos causa admiração, nos causa maravilhamento, tá? E esse taumatzen, esse taumatos, que traz para o Sócrates a aporia, a dificuldade. Então, é mais um conceito aí importante para a filosofia, porque só se filosofa quando você está admirado com alguma coisa que te causou uma ansiedade, te causou uma aporia. Aporia é você estar... hoje em dia, a gente poderia dizer você estar sem chão, né? Porque a gente tem mais essa ideia. Mas aporia literalmente significa sem caminho. Você não tem para onde correr. Você sabe aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A aporia é nesse sentido, tá? Você tem aí uma dificuldade, você não sabe o que fazer e você precisa investigar o melhor caminho, a melhor decisão a ser tomada, tá? Porque existe um dilema aí colocado na sua frente, tá? E esse dilema é causado exatamente pelo maravilhamento, por essa admiração, algo que é admirável, tá? Tranquilo? Continuamos. A aporia, a Duda está perguntando quais são os três, né? O primeiro é o termo mantikos, que está relacionado aí à questão da profecia, que o Sócrates diz que teve, e que tem a ver com a loucura, com a mania, tá? Que é um conceito que vai aparecendo no Fedro, relacionado também ao Eros, a influência dos poetas, a influência dos adivinhos, a influência daqueles que fazem profecias, todos esses são influenciados por um deus, né? Por uma divindade. E eles são vítimas de uma situação de mania, né, que nós traduzimos por loucura, tá? Então, é como se o Sócrates dissesse que, nesse momento, ele teve uma visão divina, tá? Uma coisa que, de fato, tem relação com a mania grega. E o segundo termo é o taumatzen, que é o maravilhamento, que é essa admiração, tá? E é o taumatzen que provoca a aporia, a dificuldade, você estar sem caminho, sem chão, sem perspectiva, estar dentro de um dilema, tá legal? Aí o Erexímaco, então, foi, Duda, tranquilo? Então, o Erexímaco responde aí para o Sócrates. Num ponto, profetizaste certo, teria dito o Erexímaco, a respeito da excelência do discurso do Agatão. Porém, no outro, de que te verias em apuros, não acredito, né? Então, o Sócrates tinha dito, eu previ algo bem, né? Parece que eu tive um bom augúrio, porque eu disse que o discurso do Agatão seria maravilhoso e eu estaria em aporia. É na aporia que o Erexímaco não acredita, né? Como assim? O Sócrates, que é aquele que costuma deixar todo mundo em aporia, ele mesmo ficar em aporia seria difícil. Aí diz o Sócrates, como assim, varão bem-aventurado? De que jeito não ficar atrapalhado, ou eu ou quem quer que tivesse de usar a palavra, depois de uma oração tão formosa e engalanada? Nem tudo nela foi igualmente admirável. Então, olha que legal, né? O Sócrates diz, como não ficar em situação de dificuldade frente a um discurso como esse, tão belo? Aí ele dá uma ressalva, né? É claro que nem tudo foi igualmente admirável, né? Então, ele já está começando a fazer a sua crítica aí. E vejam para onde ele vai levar a sua crítica ao discurso do Agatão. Mas a beleza dos nomes e as últimas frases, quem poderia escutá-las sem ficar emocionado? Exatamente aquele parágrafo em que o Agatão despeja uma quantidade excessiva de adjetivos, né, de frases retumbantes, para poder falar das qualidades do que Eros causa aos seres humanos, né? Então, de fato, é um parágrafo belíssimo. E aí o Sócrates está questionando como não ficar emocionado diante daquele parágrafo.
Eu, pelo menos, com perfeita consciência da minha indigência de recursos, né, da minha falta de recursos, para dizer algo que chegue aos pés de tamanha perfeição, de vergonha estive a ponto de fugir, caso soubesse onde esconder-me. Então, veja que, de fato, essa é a situação do maravilhamento e da aporia causada pelo maravilhamento, tá? Que Sócrates está descrevendo em última análise qual é o efeito psicológico daquele maravilhamento que causa a dificuldade em nós. Você fica tão aterrorizado por uma coisa tão bela, né? É um terror ocasionado por uma coisa que te dá prazer, percebe? Essa é a noção do sublime lá no Kant, tá? A ideia de que uma coisa muito bela, excessivamente bela, ela pode ser terrível também. Ela traz aí uma tonalidade de pavor, de temor, tá? Então é isso que de fato o grego chamava de taumatzen, de maravilhamento, e que coloca aquele que se dispõe a filosofar em aporia. O que o Sócrates está descrevendo aí é o efeito psicológico disso, né? Como é que isso acontece no interior dele. Esse discurso fez-me lembrado de Górgias, passando-se comigo aquilo de Homero. Tive medo de que Agatão, no fim da sua fala, atirasse contra a minha cabeça a cabeça gorgônica de Górgias, esse orador terribilíssimo, e me privasse da voz, transformando-me em pedra. Né? Uma tirada do Sócrates aqui, fantástica em relação à mitologia, para dizer o seguinte, ó, esse maravilhamento que o Agatão ele me causou, pode não ter causado a vocês, mas parece que a mim ele causou, e esse maravilhamento foi tão intenso e me deixou tão em aporia, ou seja, tão sem saber o que fazer, tão sem chão, tão sem palavras, que parece que o Agatão, no momento em que terminou o seu discurso, ele jogou na minha frente a cabeça da Górgona, né? Vocês sabem que a Górgona, né, uma delas é a Medusa, a que é a mais conhecida, aquele monstro que tem cabelos de cobras, né, e que torna pedra aquele que a olha de frente. O que o Sócrates está fazendo é uma espécie de relação simbólica com esse mito da Medusa, tentando mostrar o seguinte: o discurso do Agatão foi tão belo que ele paralisou-me a ponto de me deixar sem palavras, como se eu tivesse sido tornado pedra, né? Como se eu tivesse olhado para a Medusa e tivesse ficado paralisado. E ele relaciona esse efeito ao efeito causado pelos discursos do Górgias. E é muito interessante isso no grego, e até no português aqui aparece, né? Porque Górgona e Górgias são termos com a sonoridade muito próxima, né? Até a grafia é muito próxima também. Então veja que o Sócrates está brincando aí com a noção de um Górgias gorgônico, né? Ou seja, aquele Górgias que no momento em que discursa, ele deixa todo mundo petrificado, ele deixa todo mundo paralisado, porque deixa o pessoal sem palavras, né? Será que ele não está sendo irônico? Porque logo depois ele vai refutar o discurso do Agatão. Sim, de fato. A grande questão aqui não é saber se de fato ele está dizendo aquilo que ele está querendo dizer a partir do discurso das qualidades, digamos assim, do discurso do Agatão ou não. O que ele quer mostrar é que existe um efeito que o discurso do Agatão causou e que tem a ver com o próprio efeito que o Górgias causava. E aí, claro, essa crítica que a Duda está comentando com relação aos sofistas e ao próprio Górgias vai ser reproduzida exatamente nesse caso com Agatão. Não é que, por ele ter o poder de discursar de uma forma tremenda, de uma forma admirável, é que ele esteja falando algo verdadeiro. Tá? E é nesse ponto que o Sócrates vai fazer a viragem ou a inversão da proposta filosófica, tá? Logo na sequência aqui. Mas veja, isso de fato não daria para a gente dizer que é irônico no sentido bem socrático do termo mesmo,
de que o Sócrates está elogiando falsamente o Agatão. Não, ele está elogiando mesmo, tá? Da mesma forma que ele elogiava o Gorgias. Mas veja, é um elogio que tem a ver com a aparência do discurso, né? Com aquilo que o discurso é capaz de provocar, e não com relação ao conteúdo daquilo que está sendo dito. Existe uma outra dimensão aí, e é essa dimensão que o Sócrates vai tentar resgatar agora, tá? E aí a gente vai ver como é que, de fato, o elogio do Sócrates não é irônico nesse sentido, né, de ele estar fazendo um falso elogio, mas é, de fato, um elogio ao poder do discurso, exatamente. Ele está separando esse efeito retórico, né, de você produzir um discurso belo, de você estar falando, de fato, a verdade, né? E, às vezes, falar a verdade pode ser não tão belo assim, né? Você pode, inclusive, ter um discurso verdadeiro, mas que não seja tão belo quanto o discurso retórico. É exatamente isso que ele vai falar agora, tá? Ele diz: só então percebi quão ridículo eu tinha sido ao comprometer-me convosco a também fazer o elogio de Eros, apresentando-me como conhecedor de assuntos amatórios, tá? Eu acho esses vocábulos que o Carlos Alberto Nunes encontra muito engraçados às vezes, né? Conhecedor de assuntos amatórios aí, no fundo conhecedor das coisas do amor, né? Einai deinos ta erotica. Mas vejam a referência aí ao deinos, que eu já tinha falado antes, inclusive um adjetivo direcionado ao próprio Sócrates, mas a outros também, inclusive o Agatão. O deinos traz a ideia de alguém hábil, de alguém muito sagaz, de alguém que é muito habilidoso, que tem um poder derivado de uma habilidade muito grande. Então, Sócrates está dizendo assim, parece que foi ridículo eu ter aceitado o convite para falar sobre Eros, diante dessa situação que eu estou agora, alegando que eu era deinos em ta erotica, ou seja, que eu era muito hábil em relação às coisas do amor. Tá? É isso que está aí no grego em relação a essa frase, né? Conhecedor de assuntos amatórios, que o Carlos Alberto Nunes traduz. Quando a verdade é que, em matéria de elogiar, seja o que for, não entendo patavinas. Então, ele está fazendo agora a distinção, que ele conhece as coisas do amor, mas ele não sabe como elogiar. Por quê? Porque elogio é exatamente um dos gêneros da retórica, um dos gêneros do tipo de técnica que constrói discursos belos, né? Na minha inocência, pensava que seria preciso, olha aí agora ele introduzido a questão da verdade, seria preciso dizer a verdade em tudo o que se falasse do objeto elogiado, né? Dizer a verdade aí, talete legen. Vocês sabem que verdade em grego é aletheia, né? A aletheia tem, acho que eu já comentei aqui, a noção desse a privativo, é o a inicial, e letes, né, que é o esquecimento. Então, a aletheia é você tirar do esquecimento, é você tirar aquilo que encobre algo, que faz com que você não veja algo. Então, a aletheia, essa noção de verdade, tem a ver exatamente com a forma que você tem de trazer à lembrança aquilo que está sendo esquecido, aquilo que não pode ser esquecido, ou de você descobrir aquilo que está coberto, né? De você revelar aquilo que está velado. Tá legal? Essa é a noção grega de verdade. O que foi que a Ellen Hill... com relação ao dizer a verdade ou os assuntos amatórios? Sim. Veja como é que o Sócrates agora vai introduzir essa noção, tá? Essa noção é bem específica, inclusive da questão da filosofia e como é que ela se insere nesse âmbito. Então, de fato, dizer a verdade em relação ao elogio é exatamente denunciar que todos os outros disseram falsidade. Exatamente. De fato, agora, né, nesse momento, a gente vai ver aí
a famosa ironia socrática. Tá? Ele diz: na minha inocência, pensava que seria preciso dizer a verdade em tudo o que se falasse do objeto a ser elogiado. Né? A verdade deveria ser o fundamento próprio do discurso. Fundamento aí, em grego, é hyparken, né? Aquilo que está bem na base do discurso. Então, é como se o discurso tivesse por base a verdade, tivesse por fundamento a verdade. Tá? É exatamente assim que o Sócrates entende a verdade enquanto relacionada ao discurso. Tá? A verdade, ela é o fundamento do discurso. Para daí escolhermos o que houvesse de mais belo e apresentá-lo na melhor ordem possível. Veja como é que ele configura, então, como deveria ser feito o elogio. O elogio deveria ser feito por aquele que conhece a verdade sobre o objeto elogiado. Essa verdade vai assentar, vai dar as bases do discurso, e esse discurso, a partir dessa base da verdade, pode ir acumulando as frases belas e as palavras belas, mas sempre dirigidos em vista desse fundamento, sempre dirigidos em vista dessa verdade. O que ele vai dizer é que a retórica faz o inverso. Ela acumula palavras belas e palavras rebuscadas e tal, para esconder a falta de fundamento, em última análise. Tá? Essa é a ironia aí daquilo que a Ellen está rindo, né? De fato, falando, em outras palavras, que o discurso de todo mundo foi infundado, o discurso de todo mundo foi falso. Tá? Deixei-me inflar de orgulho ao pensamento de que iria falar bem, visto conhecer a maneira certa de elogiar. E aqui ele se aproxima do Agatão. Lembram que o Agatão começou o discurso falando exatamente a mesma coisa? Eu vou dizer qual é a maneira certa de elogiar. Orthos, né? Orthos, em grego, tem essa noção forte de você dizer qual é a forma correta, a forma direita, a forma certa de falar. Tá? O Sócrates fala a mesma coisa. Né? Eu achava que eu ia fazer um bom elogio porque eu sabia qual era a maneira certa de falar. Mas veja, ele está se aproximando do Agatão, porque o Agatão disse a mesma coisa. Agora, ele vai tentar fazer dessa aproximação o motivo da refutação. Tá? Mas, ao que parece, não é esse o caminho verdadeiro, senão o inverso. E agora ele vai mostrar como é que age a retórica. Atribuir ao objeto quanto de belo e de grandioso se possa conceber, sem decidir primeiro se tal processo corresponde ou não à realidade dos fatos. Saindo tudo falso, não terá a mínima importância. Né? É exatamente assim que procede a retórica. O que estava em jogo nessa disputa dos discursos era exatamente mostrar que o seu discurso era o mais belo possível em relação a esse objeto que ninguém sabia quem era, que é o Eros. Essa divindade que vai ser dita Eros. Né? Para o Sócrates, a maneira de elogiar seria o contrário. Era preciso que todo mundo estivesse de acordo em saber o que o Eros é, né? Saber qual é a verdade de Eros. E, a partir dessa verdade de Eros, cada um iria, então, construir o seu discurso em vista da melhor beleza, né? Das melhores frases, das melhores ornamentações, mas sempre tomando como base aquilo que era o fundamento desse discurso, ou seja, a verdade sobre Eros. Estão percebendo como é que o Sócrates está alocando o lugar da filosofia dentro desses discursos retóricos que foram apresentados até agora? A ideia do Sócrates é essa, é mostrar qual é o lugar da filosofia, é de onde a filosofia vai falar. E aí, para a filosofia, o que importa é fazer o caminho inverso, é perceber que para que todo mundo saiba do que se está falando, é necessário que todo mundo conheça a verdade sobre o assunto. E conhecer a verdade vai ser, então, algo comum a todos os discursos. Vai ser exatamente o fundamento para todos os discursos. Tá legal? O que ficou previamente assentado foi que nos esforçássemos por parecer que elogiávamos Eros. Olha essa que coisa, né?
o que ficou assentado foi que nos esforçássemos a parecer que elogiávamos Eros. Por quê? Porque ninguém está elogiando Eros, na verdade, sendo que ninguém sabe quem é o Eros, né? Ou o que Eros é. Tá? Daí, ter jogado em cima de Eros, né? Ter projetado, poderíamos utilizar aí esse linguajar, projetado sobre Eros todos os vossos recursos oratórios e dizerdes que ele é isto e aquilo, ou é gerador de tais e tais coisas, a fim de que se apresentasse o mais belo e o melhor possível, a saber, aos olhos dos ignorantes, evidentemente, não dos entendidos, né? Porque quem de fato entende o que Eros é, de fato vai ver que tudo aquilo que foi falado é mero ornamento, é mero discurso retórico, é mera criação de imagens sem qualquer valor de verdade. Tá? Porém, agora olha só como ele vai se colocar. Né? Antes disso, ele diz, sem dúvida, o elogio ficou vistoso e imponente. Né? Isso ele não discorda, tá? Voltando aí àquela questão da Duda, ele não discorda que o discurso retórico tem um poder de beleza, tem um poder de se mostrar imponente frente ao espectador. De fato, isso acontece. Isso não quer dizer, porém, que ele esteja assentado na verdade, que esteja fundamentado na verdade. Eu, porém, não conheço essa maneira de elogiar. E foi por não conhecê-la que me comprometi a falar quando chegasse a minha vez. Foi promessa de boca, não do espírito. Ele cita aí um verso para poder ilustrar bem aquilo que aconteceu com ele. Nada feito, por conseguinte, não sei elogiar dessa maneira. Minhas forças não chegam para tanto. Em outras palavras, eu não sou retórico. A única coisa que posso prometer, se estiverdes de acordo, é dizer a verdade como a entendo, não segundo a bitola dos vossos discursos. Não desejo tornar-me ridículo. Ou seja, Sócrates seria ridículo se ele tentasse criar um discurso todo ornamental, né? Todo belo, todo imponente frente aos espectadores, sendo que ele, de fato, não estivesse falando a verdade. Vê, portanto, Fedro, se ainda vai bem aqui um discurso desse estilo, em que se ouça a verdade a respeito de Eros, com palavras e frases como naturalmente ocorre a quem fala. O que o Sócrates traz, então, é para o âmbito da linguagem cotidiana, né, para o âmbito da linguagem diária, para o âmbito, a gente poderia dizer hoje, coloquial, aquilo que, de fato, ele vai dizer enquanto verdade. Exatamente para poder eliminar a expectativa que os seus ouvintes teriam de vê-lo falar belamente, né? Sendo que ele vai apenas dizer a verdade. Existe aqui uma noção que é derivada desse tipo de colocação, que hoje em dia a gente ainda vê muito evidente, tá? Que são aqueles que vão dizer que para você falar a verdade, basta você ser franco. Né? Existe uma aproximação entre verdade e franqueza, como se aquilo que precisa ser dito fosse dito na cara dura. Né? E aí você percebe que muita gente que ignora a questão do discurso e o modo como o discurso precisa ser aprendido, os homens precisam ser educados para que eles possam ter uma melhor dicção, uma melhor fala, uma melhor escrita. Né? Isso tudo vai sendo perdido segundo a ideia de que, se você estiver com a razão, você pode falar da maneira que você quiser, principalmente de uma maneira coloquial. Tá? Isso é, de fato, um ledo engano. O que o Sócrates está querendo mostrar, em última análise, é que a verdade ela precisa ser o fundamento do discurso. Não importa se o discurso for muito belo, se ele não tiver um fundamento. Mas, se eu tenho um fundamento para o discurso, eu posso, em cima desse fundamento, construir os melhores edifícios, exatamente porque ele está bem fundamentado.
Então, não é que se faça aqui uma apologia ao discurso franco, né? A um tipo de honestidade que hoje a gente diria que é uma honestidade ralé, é uma honestidade que tenta fazer uma aproximação com a ignorância, com a rudeza, tá? E não é o caso. Você vê aqui que nós estamos lendo a obra de um escritor exímio, que domina o grego de uma maneira não só excelente, mas eficaz, né? Então, não é por acaso que você pode conjugar a verdade com a beleza do discurso, desde que você tenha uma dedicação à educação, aí, ao papel educativo do discurso, tá? Só um adendo aí para fazer uma contraposição ao que a gente ouve ainda hoje em dia. Dito isso, o Sócrates, então, propõe para o Fedro para que ele fale de um outro estilo, e esse outro estilo vai ser exatamente esse discurso que se assenta na verdade e que precisa ter, em alguma medida, uma prévia dialética, tá? É o que ele vai explicar agora. Fedro e os demais presentes, continuou Aristodemo, insistiram com ele para que discursasse do jeito que lhe parecesse melhor, né? Então, todos estavam de acordo, mas veja como é que todos eles estão de acordo, mas não aparecem a fala dos personagens, tá? Por quê? Porque agora a centralidade do banquete está no Sócrates, e de como o Sócrates vai conduzir a cena, tá? É o Sócrates que vai chamar agora o Agatão para o debate. Porém, antes disso, Fedro observou Sócrates: terás de permitir que eu pergunte umas coisinhas a Agatão, para iniciar minha fala com base no seu assentimento. Viram agora como é que o Sócrates, então, dada a prerrogativa de que ele pode falar no seu estilo, qual é o estilo de Sócrates? É construir um discurso verdadeiro a partir exatamente do assentimento entre os interlocutores. Não existe um discurso capaz de estar bem fundamentado se os interlocutores não estiverem de acordo com relação a esse fundamento. Então, primeiro, como é que se discursa? Primeiro se encontra, na verdade, o fundamento do discurso. Ou seja, aquilo que eu e o interlocutor temos de concordância com relação àquilo que é o objeto de assunto do discurso. Para ele chegar a esse ponto, ele precisa fazer umas perguntinhas ao Agatão, tá? Essas perguntinhas aí tem bem o tom irônico mesmo do diminutivo, para poder mostrar que, na verdade, essas perguntas são perguntas centrais, não são perguntinhas, né? São grandes perguntas, porque essas perguntas, elas descaracterizam completamente a imagem que o Agatão tinha apresentado do Eros, tá? Então, vamos ver aí quais são essas perguntinhas. Pois não, respondeu Fedro, pergunta o que quiseres. A seguir, Aristodemos disse que Sócrates começara a falar mais ou menos nos seguintes termos, e agora dirigindo-se a Agatão. A meu ver, meu caro Agatão, principiastes admiravelmente bem o teu discurso, com afirmares que seria preciso, logo de início, revelar o que é o amor, para depois enumerar suas obras. Tá? Então, nesse ponto, lembra lá que o Sócrates tinha dito, né? Exatamente nesse ponto, que há uma espécie de proximidade entre a própria fala dele e a do Agatão. Por quê? Porque os dois sabem a maneira correta de elogiar. E a maneira correta de elogiar é você começando a falar o que é o assunto sobre o qual você está dizendo. O que é o objeto em relação ao qual você vai discursar. Tá? Esse é, de fato, o início de todo o discurso, de toda a argumentação. Tá? Então, o Sócrates diz que concorda com o Agatão nesse ponto. Tal exórdio só merece encômios. Tá? Essa frase aí tem uma pegada bem retórica, porque ele utiliza dois termos da técnica retórica, né? O exórdio, que é o que nós chamaríamos hoje de uma introdução do discurso, e nesse exórdio era exatamente o lugar em que o orador apresentava o assunto do discurso.
tá? Então, ele está dizendo que o exórdio do discurso do Agatão, ou seja, a introdução do discurso do Agatão, de fato foi louvável, e só ela já mereceria um encômio, que é um discurso elogioso, né? Mais um tipo de discurso aí relacionado à técnica retórica, tá? Muito bem. E uma vez que discorreste com tanta beleza e magnificência a respeito da natureza de Eros, veja aí que o Carlos Alberto Nunes está traduzindo por natureza, tá? Mas em grego está lá, hoios einai tinos ho Eros, tá? Então, os modos de ser de Eros. Qual o modo de ser de Eros, tá? Uma tradução dessa frase aí mais fiel àquilo que o grego está dizendo, tá? Então, responde-me, e uma vez que discorreste com tanta beleza e magnificência a respeito de como o Eros é, né, quais são os modos de ser de Eros, responde-me ao seguinte: faz parte da natureza de Eros, mais uma vez aí não é natureza, tá? Faz parte da natureza do amor ser amor de alguma coisa ou de nada? Então, a primeira colocação aí que o Sócrates vai fazer é com relação a isso que ele considera como sendo o modo próprio de ser do amor. Tá? O amor é amor de alguma coisa ou ele se basta? Ou ele é por si mesmo amor? Tá? E para esclarecer o que ele está perguntando, né, porque essas perguntas criavam várias dificuldades nos interlocutores do Sócrates, ele vai tentar esclarecer o que ele está querendo dizer com essa pergunta, tá? Vamos ver se vocês entendem também. Note-se, não me estou referindo ao amor de pai ou de mãe, pois fora ridículo perguntar se o amor diz respeito a pai ou a mãe. O que quero significar é que, se te perguntassem com referência a pai, se, como tal, é ou não pai de alguém, de certo, responderia, no caso de quereres apresentar a resposta certa, que o pai é pai de algum filho ou filha. Não é verdade? Perceberam onde que o Sócrates está querendo chegar? Ele está perguntando se o amor é amor de alguma coisa ou de nada, da mesma forma que nós dizemos que alguém é pai de alguém. Porque quando eu utilizo esse termo pai para relacionar, adjetivar alguém, predicar algum sujeito, eu estou, na verdade, dizendo que ele exerce uma relação necessária com outro ser, com outro ente, que vai ser chamado de filho. Então, para que alguém seja chamado de pai, é necessário que ele já tenha estabelecida uma relação de proximidade com outro ente, um outro ser, uma outra subjetividade, que vai ser chamada de filho, portanto. Não existe pai sem filho, percebe? O que está em jogo aí no questionamento do Sócrates é se, de fato, o termo amor ele é um qualificativo, ele é possível de predicar em relação a alguém que basta a esse alguém enquanto qualidade, ou essa qualidade é uma qualidade relacional, ela depende de um outro ente, ela depende de uma outra coisa em relação à qual ele é amor. Tá legal? Perceberam isso? Mesma coisa com relação aos pais ou mãe. Não existe pai e mãe sem filho, portanto, se fosse o caso, não existiria amor sem aquele que é o amado, né? Aquele que é o objeto do amor. Perfeitamente, responde o Agatão. E a respeito da mãe, não dirias a mesma coisa? Concordou também acerca deste ponto. Então, teria Sócrates acrescentado. Continua a responder a mais algumas perguntinhas. Vejam aí que ele está usando sempre no diminutivo, né? Algumas perguntazinhas para que apanhes melhor o que quero dizer. Tá? Então, através dessas perguntas, o Sócrates vai tentando esclarecer para o Agatão o que ele está querendo que o Agatão pense. Tá? E agora, irmão como tal é irmão de alguém ou não é? Então, quando você usa o termo irmão para qualificar alguém, não quer dizer que este alguém ele tem relação com outro alguém que é irmão dele? Aí o Agatão vai dizer, sim, é a mesma coisa. Né? Quer dizer de algum irmão ou de uma irmã, concordou. Agora, falou Sócrates, procura aplicar tudo isso ao amor,
para dizer-nos se o amor é amor de nada ou se é amor de alguma coisa. Então, essa forma de a gente utilizar o predicado pai, filho e irmão em relação a determinados entes, a determinados sujeitos, veja se isso corresponde ao uso que a gente faz do amor. E aí, se eu digo do amor, ele é relativo a alguma coisa ou não? Vai dizer o Agatão, sem dúvidas, é amor de alguma coisa. Mas no caso de amor, temos o amor próprio também. Deixa eu ver que eu perdi a pergunta. Mas no caso do amor, temos o amor próprio também, né? Não relacional. Você pode colocar o amor próprio como relacional também, porque a grande questão é saber qual é o objeto desse amor. No caso do amor próprio, o objeto é você mesmo. Não deixa de não ter um objeto, percebe? A grande questão não é em vista do objeto, para saber se ele é o mesmo que o sujeito ou não. A questão é saber se o predicado é relacional. Ou seja, se no momento em que eu uso o amor, eu tenho que relacionar esse sujeito a uma outra coisa, para poder mostrar a que ele de fato ama, né? Em relação a que ele exerce esse amor, em relação a que ele está sendo qualificado dessa forma. Percebe? Essa é a diferença. Então, se ele diz que é amor próprio, esse amor seria voltado para o próprio sujeito, mas não deixa de não ser relacional, tá legal? O que o Agatão acaba concordando aí com Sócrates é de se pensar que o amor é sempre de alguma coisa, tá? Guardem essa ideia que é muito interessante. E o Sócrates fala, inclusive, para o Agatão exatamente isso. Fixa bem na memória esse ponto, teria dito Sócrates, do que ele é amor. E me responde apenas se o amor deseja ou não deseja aquilo que ele ama. Sem dúvida, foi a resposta do Agatão. Por já ter o que deseja e ama, ou melhor, por já ter o que deseja e ama, ou por não o ter? Por não o ter, ao que parece, respondeu. Então, veja como que foi estruturada essas três perguntas do Sócrates. O amor é amor de alguma coisa ou de nada? E o Agatão diz, é amor de alguma coisa. Ou seja, esse predicado amor é um predicado relacional. Ele depende sempre de um outro para poder fazer a relação com esse sujeito que está sendo qualificado dessa forma. Tá legal? Esse é o primeiro ponto. Aí o Sócrates pergunta, é possível dizer que quem ama, né, quem tem esse qualificativo de amor, ele deseja aquilo que ele ama? Então, ele está acrescentando aí o que em grego se diz eptimen, né, ou eptimia, o desejo, aquilo que tem a ver com os nossos apetites, tá? É outra forma de traduzir eptimia, tá? Então, o amor, a gente pode dizer que quem tem amor por esse outro alguém, né, esse objeto em relação ao qual ele ama, a gente pode dizer que ele deseja esse algo, ele tem apetite por esse algo? E aí o Agatão vai dizer sim. E aí a terceira conclusão que o Sócrates precisa. Se ele deseja esse algo, ele deseja porque o tem ou porque não tem? E aí o Agatão diz por não o ter. Então, se ele está desejando algo, é porque ele ainda não tem esse algo, tá? Perceberam aí essas três colocações com relação ao Eros e ao questionamento que o Eros está tendo em relação ao Sócrates? Porque o Sócrates está querendo colocar essas questões exatamente para poder conseguir, através do assentimento do Agatão, a refutação do discurso do Agatão. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender como é que o Sócrates está encaminhando esse questionamento. Ele questiona se o amor é amor de alguma coisa, depois ele relaciona a esse amor o desejo, e, por fim, relaciona o desejo à falta. Tá legal? Então, nós temos três ideias aí que vão ser conjugadas nessa intenção do Sócrates de refutar o discurso do Agatão. Se vocês perceberam como é que o Sócrates reuniu essas três ideias, veja agora como é que ele esclarece isso para o Agatão. Considera agora, falou Sócrates, se em vez de parece,
não é mais certo dizer que necessariamente só se deseja o que não se tem, e que ninguém deseja o de que não carece. A mim, pelo menos, Agatão, tudo isso se me afigura maravilhosamente necessário. Né? Olha como é que o Sócrates apresenta a sua própria concepção acerca daquilo que ele está argumentando. Parece, para mim, essa conclusão que a gente está chegando, maravilhosamente necessária. Né? Taumatos dokei. Então, ele usa o mesmo termo para dizer aquilo que ele tinha sentido em relação ao discurso do Agatão. E em relação à própria argumentação dele, ele está dizendo, a minha argumentação também está aparecendo maravilhosamente. Né? E esse maravilhosamente enquanto necessidade, tá? Enquanto algo que tem que ser daquela forma. Tá? A mim também, respondeu o Agatão. Bela resposta. Logo, quem é grande não deseja ser grande, como não quer ser forte quem já é forte. É impossível, de acordo com o que admitimos, pois ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias. É muito certo. Tá legal? Perceberam aí onde é que o Sócrates está encaminhando, então, a questão do Eros para o Agatão? Né? A gente pode fechar com essa ideia para a gente pegar simplesmente o seguinte, já está levando a refutação com isso, né? Porque, em última análise, ele acabou de demonstrar junto com o Agatão, e o que é interessante é isso, né? Quando o Agatão confirma que ele acredita que tal resposta é de fato a verdadeira, ele está reunindo para o Sócrates os elementos que tornam capazes a apresentação da ideia que vai refutar o próprio discurso do Agatão. Tá? E ele já concordou, neste momento, com essas três ideias, que o Eros é de alguma coisa, que essa alguma coisa, em relação a essa alguma coisa, o Eros também tem desejo, e só se deseja aquilo que nós não temos, tá? Aquilo que nós não possuímos. E ele relaciona isso em termos de qualidade. A última frase aí é: ninguém é carente das qualidades que lhe são próprias. Tá? Então, ninguém é carente daquilo que já tem. Se você está desejando uma coisa, é porque você está carente daquilo. Tá? Essa é a argumentação principal daquilo que vai sistematizar o tipo de refutação que ele vai apresentar para o Agatão. Tá? Mas aí a refutação propriamente dita a gente vê no próximo encontro. Tá legal? Vocês ficaram com alguma questão? Deu para entender aí esse encaminhamento que o Sócrates fez? Tá tranquilo essas noções iniciais da dialética socrática? Foi? Então, paramos aí exatamente em 200C, tá? No próximo encontro, a gente continua lendo a partir daí, tá? 200C. De fato, o Agatão caiu nas perguntinhas, né? O Sócrates sempre usando o diminutivo, e é interessante esse diminutivo porque ele está, na verdade, sugerindo para o Agatão para que ele tenha tranquilidade para responder, porque são perguntas leves, assim, né? São perguntas que não têm nada de comprometedor, até que ele perceba que tudo aquilo que ele respondeu tem a ver exatamente com o tipo de discurso que ele tinha acabado de apresentar. Né? Então, uma das artimanhas do Sócrates é exatamente essa. Conduzir o interlocutor a concordar com determinadas ideias, até que ele perceba que essas ideias têm a ver exatamente com o contrário daquilo que ele tinha defendido, com o que ele tinha discursado. Tá? Exatamente. Até que ele descubra que tem a ver com o contrário do que ele disse. Né? Mas a gente vai ver como é que o Agatão vai ser pego na curva na semana que vem. Tá legal? Podemos fechar, então? Então, até semana que vem, pessoal. A gente continua a partir desse ponto, então, no próximo encontro. Até lá. Boa tarde a todos.